Sim, então quando ele veio com esse papo de Portugal, eu não concordava, mas toda a minha família até hoje deve ter a visão de que eu concordei, que apoiei, mas a família dele sabe a verdade. O quanto a gente brigou. Eu liguei pra mãe dele chorando, seu filho tá falando que vai embora e não sei o quê. E ela, não, ele não vai, calma. Mas aí, enfim, foi muito rápido. Esse processo, acho que foi... Ele começou com essa história em março, que ele começou a falar isso e tirou o passaporte. Em outubro, ele foi embora. Então, assim, foram poucos meses. E a gente não tinha como pagar as contas, chegou ao ponto de não ter nada assim para pagar mais, porque ele falou assim: eu não trabalho mais no Brasil, agora eu só vou trabalhar quando eu estiver em Portugal. Simples assim. E aí, na época, minha avó estava viúva recente, minha mãe falou assim: Raíssa, não tá dando para vocês pagarem o aluguel, pega e vai morar com a avó, sabe? Fica lá um tempo até vocês se levantarem de novo, aí vocês alugam outra casa, porque não tem o que fazer. E aí nós fomos para morar com a minha avó. A gente tinha que o quê? Vender os móveis. O que eu vou fazer com os meus móveis? Entendeu? Então nós vendemos os móveis e fomos morar com a minha avó. Eu fui trabalhar, eu estava trabalhando. Nessa época eu já tinha finalizado meu estágio, fiquei um tempo desempregada. Aí ele começou a pedir as demissões e eu comecei a trabalhar como professora substituta na rede municipal. E aí eu fui para uma escola que eu estava trabalhando. Quando eu cheguei em casa, ele falou: eu comprei minha passagem hoje. Eu falei assim, como assim? Você comprou passagem? E ele tinha comprado com o dinheiro das nossas coisas, que estava na nossa conta. Ô, gente, olha Sim. aqui, vocês não estão entendendo. Foi Hoje assim. você precisa bater em um, eu preciso. Foi assim. Cara, E eu vou ter que aí, correr até a Aparecida. te juro, ele falou, eu comprei a passagem. Eu falei, como assim você não me avisou? Ele falou, eu vi uma promoção e não tinha como não comprar, eu comprei. E eu vou embora, acho que era dia 22 de outubro. Paciência você tem, né? Isso, isso a Sim. gente... Nossa, gente, olha aí. Ó, Aí- paciência. Eu shopping com você. Eu chorei muito, eu chorava muito. Eu falava. Eu cheguei a falar várias vezes pra ele, cara, você vai largar a gente aqui, sabe? Você vai destruir nossa família. E ele, não, você tá louca, jamais faria isso, vocês são tudo pra mim. E aí chegou o tão temido outubro, e no dia lá a gente levou ele até a rodoviária, eu chorava, mas eu fui chorando a viagem inteira, eu chorava de soluçar. Na hora que a Você gente sabia deixou que você ele. não ia, né, no fundo. Sim. Na hora que a gente deixou ele, eu despedi e voltei chorando, soluçar de novo. E aí eu cheguei e tinha que arrumar as coisas, porque a gente, nesse período, ficou na casa dos pais dele. Então eu tive que arrumar minhas coisas para voltar para minha avó. E eu chorava, chorava, chorava. E aí ele foi viajar. Ele sumiu, ele já não deu muita notícia quando ele foi. E antes dele chegar em Portugal, assim, ele fez isso aqui ainda em São Paulo, em Guarulhos, antes esperando um avião. Ele apagou tudo que tinha com a gente no Instagram. Tudo que tinha com a gente. Então ele já chegou lá com um novo CPF, digamos assim, não é Gente, CPF lá, eu né? preciso saber Um quem é essa NIF. pessoa, porque eu tenho medo dele. Ele é Ele apagou articulado, tudo. não é mesmo? Ele apagou Ele já tava com destaques. tudo planejado, então. Na cabeça dele, com certeza, mas ele não assume. Ele fala que não foi, que Às ele vezes tinha queria até levar a alguém lá gente. já, né? Porque... Ele falava que ele queria levar a gente, que não tem nada a ver, que sou louca, sempre sou louca. E é uma E coisa tão aí- louca, né? Porque a gente pega aqui o Doritos até pra comer, mas é uma coisa tão louca porque a gente nunca imagina que alguém é capaz disso, né? Se você fosse voltar antes de conhecer ele, na sua cabeça, você pensa assim, alguém é capaz de fazer isso? Você não imagina. Sim. Na Até verdade, que a gente você... acha que é só coisa de novela, né? Não, na minha família, quando ele falou que ia, teve algumas pessoas que se posicionaram e falaram assim, não, ela tem que pedir o divórcio então antes, porque se ele for meter o louco pra lá, ela tá com o divórcio aqui. E aí eu lembro que até meu padrasto falou assim, meu padrasto era uma pessoa que conhecia ele, porque eles já trabalharam juntos, então eles, né? E meu padrasto falou assim, gente, não, eles estão viajando, porque assim, tudo bem, ele já largou ela uma vez, mas não é pra fazer um negócio desse tamanho, entendeu? O cara não vai abandonar ela aqui e fugir do país. Imagina! Isso, Entendeu? até parece. E Deus, nessa hora, tá como? Ele falou que eu falei. Ele me botou nesse rolo. Né? Eu imagino Deus olhando, ele me botou nesse rolo. É. E aí, enfim, ele apagou tudo, foi embora. Quando ele chegou lá, eu comecei a discutir com ele. Por que você apagou tudo? Não sei o que, não tem mais nada. Ele falou assim, é que eu estou em um país novo e eu quero começar a ser influencer. Eu quero começar do zero meu Instagram, só isso. Não tem nada a ver. Por que eu tenho que ter você no meu Instagram? Não tem nada a Lógico, ver. porque você não é nada dele, não é mesmo? Entendeu? É, tá certo. Foi mais ou menos por Faz aí. tudo todo sentido. Faz muito sentido. E aí ficamos
A gente ainda continuou conversando, mas assim, de verdade, meu coração já tava... E nessa... eu estava grávida da Rebeca. Deixa eu voltar um pouquinho. Quando ele foi embora, você estava grávida da Rebeca? Eu engravidei da Rebeca em agosto, ele foi embora em outubro. Meu Deus. E como que eu engravidei de Rebeca? Com o Dil. Aí eu posso ver a mão de Deus já, aí a já gente fazendo tem que algo. bater um papo. Aí eu tenho que conversar Entendeu? aqui com ele pra saber o que tava rolando, né? Com o Dil de cobre, meu Dil saiu. Aí eu passei no médico, porque eu queria colocar de novo. Ele falou assim, tá, mas pra gente colocar de novo, a gente tem que esperar a sua menstruação, né? A data da menstruação, porque tem que ser logo após. Toda hora eu bato aqui, meu Deus. Normal, a gente Tem que Faz ser- parte dos escolhidos isso. Eu bato também. Tem que ser após a menstruação pra você poder colocar novamente. E a menstruação não desceu mais. E aí eu Ela estava foi-se grávida de embora. Rebeca, Então pensa o quanto eu chorava, entendeu? Porque eu sabia Não, que eu eu não estava consigo grávida. nem imaginar Ninguém mais. sabia, eu não contei pra ninguém, mas Eu já não consigo mais imaginar nada. Nem Nesse momento, a minha minha- mente tá assim, ó. Nem a minha criatividade dá conta disso. Não, não dá. Não tem criatividade Então, mais aqui. Nossa, na hora que eu soube que eu tava grávida da Rebeca, eu já me deu aquele desespero de pensar, eu lá cuidando do Luca, aquelas memórias que eu Já vai disse aquela que eu memória no quarto escuro, TCC. tenho. Exatamente. Meu Deus. E aí, ele falando que ia embora. E ele falava assim, que legal, ela vai ser portuguesa. Nossa, ela vai nascer lá, não sei o que, eu vou buscar você. Ela vai verdade, nascer esse lá, vai dar bilhete, né? tudo certo. E eu falava, não, você vai me largar aqui, eu vou ficar com a bebê. E ele, não, até parece, ela vai ser portuguesa. E foi mais ou menos por aí, entendeu? Daí ele foi embora, pagou tudo com a gente e eu grávida Tá até aqui com agora duas falando crianças. pois. Tá até agora. Pois é. Alissa. Aí, nesse período, a gente continuou conversando, mas assim, eu já tava... Nossa, eu nunca quis tanto morrer quanto na gravidez da Rebeca, sabe? Eu, de verdade, eu orava e falava, Deus, pelo amor de Deus. É, mas Sabe já- aquele medo? Deus, pelo amor de Deus. Deus, fala com Deus. Por favor. Eu acho que eu quero te ver pessoalmente. Eu preciso, no Essa caso. telepatia não tá funcionando. E aí, ele lá, assim, postando rolê, postando em bar, postando... E Como se nada eu era tivesse acontecendo louca aqui. e etc. E aí, quando que foi o... Chega, de uma vez? Qual foi o dia? Você Ele lembra chegou, disso? nosso, dia 1º de dezembro era a nossa data de casamento. E aí ele nem lembrou da data de casamento. E depois que eu falei, ele também não postou nada comigo, não fez nada. Não mandou um presente, não nada. E aí passou uns dias, ele postou com uma menina lá de Portugal, dando parabéns para ela com um texto desse tamanho. E aí eu falei assim, cara, você tá me tirando, mano. Você nem conhece essa menina, você conheceu semana passada, não é? Que ele contou. Então, falei assim, aí ele falou, cara, você é muito controladora. Olha, não dá pra mim. Quer saber? Pede o divórcio, porque você é muito controladora, você não me deixa viver. Ele criou uma situação para que você pedisse o divórcio, Aí, Porque quando a isso louca é aconteceu, sim. né? Quando isso aconteceu, ele falou, ai, não dá, ó, eu tô tentando, mas você é muito controladora, entendeu? E ele, nessa época, tinha falado também que não ia dar mais pra levar a gente, porque as coisas não estavam tão fáceis quanto ele imaginava. E E que também não ia voltar. que também não ia voltar, exatamente. E ele não Eu veio, gostei nem de vê estar o aqui. nascimento da... Não, ele não conhece ela ainda. Só por vídeo. Mas é bom que nem venha, porque tem gente que é melhor longe do que atrapalhando, Então. sabia? E aí ele foi assim, nessa época. Tá bom. Nessa época ele só falou, tipo assim, se vira aí, porque eu gostei muito daqui, eu não quero voltar, mas também não dá pra trazer vocês, e você também tá surtando aí com pouca coisa. Então acho melhor a gente separar. Todo sentido, né? E aí eu falei, tudo bem. Tentei dar uma entrada no divórcio pela Defensoria Pública, super demorado, o cara tá ilegal, não tem documento, tanana. Na minha cabeça, quando eu soube que era quando eu soube que estava grávida, que eu estava chorando, eu sonhei que um anjo tava assim no jardim, só eu e o anjo ali em cima de um negócio assim, e ele falava assim pra mim: vocês que estão grávidas de meninas precisam colocar o nome de Rebeca, porque a Rebeca não vem pra quem quer, ela vem pra quem precisa delas. Olha, me arrepiei. Nossa, olha. E eu não sabia eu queria Helena, o nome ia ser Helena, e aí quando falou, e eu nem sabia o sexo ainda. Aí eu só esperei. Quando deu que era menina, eu falei, vou colocar Rebeca. E o significado de Rebeca é aquela que une. Então, na minha cabeça, eu ainda tinha, tipo assim, Deus mandou ele pra lá
Porque Deus vai, tipo, fazer ele sofrer bastante, ele vai bater a cabeça, ele vai ver a merda que ele fez, ele vai voltar e a gente vai voltar, Vai ser entendeu? feliz. Na minha Como a cabeça gente isso ainda nunca tinha foi. Ele ia sentido. entender e aprender o Porque eu processo. achava que eu tava num buraco tão fundo que só ele podia me tirar de lá. Entende? Olha, esse é o Nossa, ponto máximo esse é do o nar ponto- do É isso que eu ia narcisista. falar. É. Ele é o único salvador. Exato. Eu falei assim, cara, eu tô com 3 crianças aqui. Essa bebê vai nascer. Não tem esperança. Porque quem em sã consciência dá conta de passar por um puerpério com 2 crianças pequenas? O Luca, quando a Rebeca nasceu, ele ia fazer 2 anos. Meu Então, Deus. assim, quem em sã consciência, que menina de 23 anos, que é a idade que eu tinha, ia dar conta daquilo? Então, é óbvio que Deus ia trazer ele de volta, entendeu? Porque só assim que minha Não vida é ia dar possível certo. que Deus virou as costas pra você, né? Exatamente. Então, quando a Rebeca nasceu, de fato, ele já estava se aproximando, tinha dado tudo errado em Portugal, e ele tinha se mudado para Espanha, e ele estava se aproximando, estava tentando contato, estava tentando ligar mais. E aí, quando ela nasceu, ele simplesmente, assim, eu falei para ele, ela nasceu, eu mandei a foto, e ela nasceu dentro da minha casa, você tá sabendo? Não sei dessa história. Tem mais essa na novela. Vai, conta. Ai, meu Deus do céu. Gente, olha só. Eu não A esperava minha isso vida é uma desse novela. episódio. A minha vida é uma novela. É. A Rebeca... Comecei com contração, já tive outros partos normais. Falei assim, bom, vai nascer. Me arrumei, todos os partos eu me arrumei. Os meninos, hoje cheguei no hospital com 7 dedos de dilatação. Os 2, foi assim. E aí eu me arrumei, passei maquiagem, arrumei cabelo, tananã, e fui pro hospital. Só que era umas 10 horas da noite, na hora que tava com contração. Eu falei assim, eu acho melhor já chamar minha mãe pra ficar com as crianças, meu irmão ia assistir o parto. E aí eu já vou, porque é melhor do que acordar todo mundo de madrugada, no susto. Cheguei no hospital, expliquei tudo isso pra médica. Falei, olha, minha dor não tá insuportável, mas eu sei que tá vindo. E eu já vim pra não ter que sair de madrugada. Aí ela me examinou e falou assim, nossa, não vai nascer agora. Tá com 2 dedos só. Pode ser que leve até 5 dias pra nascer. Eu não posso ficar com você no hospital. Aí eu cheguei em casa 2 horas da manhã. Conhecendo o próprio corpo, né? Não é? Eu cheguei em casa 2 horas da manhã. A Rebeca nasceu às 4. Cadê o telefone dessa médica? Em 2 Ó, horas. chutou bem, viu? Eu queria que passasse o nominho dela aqui. Em 2 horas. A Rebeca nasceu. Eu ajoelhei Você no tava chão, sozinha? tava com a minha mãe. Meu irmão me largou lá e falou assim, mãe, eu vou embora dormir. Minha mãe falou, pelo amor de Deus. Mãe sabe, né? Mãe sabe. Essa bebê vai nascer dentro de casa. Você não podia estar com essa menina aqui. Aí meu irmão falou assim, mãe, a médica falou que vai levar até 5 dias pra nascer. Eu trabalhei o dia inteiro, mãe. Eu quero dormir. E foi embora. E meu irmão mora lá no Estoril. Eu moro aqui perto da Rodoviária Nova. Então, ó a distância. Nossa. E aí, e assim, quase que essa pava, é a última rua lá do Estoril. E aí eu comecei com a dor começou a ficar insuportável. Mas minha mãe, eu nem reclamava, assim, minha mãe tava dormindo, né? E eu quieta, assim. Mas, gente, mas você vai reclamar do quê? Perto da vida que você tem? Você vai reclamar de uma dor, de um Não tem parto? esse direito, né? Você não tem esse direito. Reclamar do quê? De barriga cheia. A minha mãe... Um parto vai reclamar perto da sua vida? cheia, você vai Ah, reclamar. normal? Ah, tá bom. A minha mãe acordou e viu que eu tava dando uma gemidinha, assim, no banheiro, né, sozinha. E ela falou assim, meu Deus, vai nascer, vai nascer, vai nascer. Ele começou a ligar pro meu irmão. E eu ainda falava assim, mãe, para de graça, mãe, até parece que vai nascer. Mãe, a médica já falou que não tá nascendo. E a minha mãe, não, meu Deus do céu, vai nascer, ligando pro meu irmão. O meu irmão, de pijama, ele foi trocar de roupa, arrumar o cabelo, escovar o dente. E aí ele levou uns 20 minutos para chegar em casa. Quando ele chegou, eu sentei no sofá, minha mãe foi abrir o portão. Na hora que ela foi, eu só escutei assim, ploft. Era a bolsa. E aí, na minha cabeça, vou ajoelhar no chão para não sujar o sofá. Porque como que eu vou limpar isso Claro, depois? ela tava tendo um parto Ela e ela ajoelhou. pensou nisso. Ela ajoelhou pra não sujar o sofá. Eu ajoelhei, Como sim. que vai entender mulher, né, gente? Não dá pra entender. Nem É eu muito entendo. instintivo, né? Eu não vou lavar esse sofá, Sofá depois. depois, é. E aí eu ajoelhei no chão, tava com o tatame montado, né, deles brincarem. E aí eu só ajoelhei e fiquei lá, assim, mas na minha cabeça, meu irmão ia me colocar no carro, ia chegar no hospital, ia me internar. E aí minha mãe entrou com meu irmão, na hora que meu irmão me olhou, ele ligou pra polícia. E aí minha mãe, você não tem que ligar pra nada. E ele, não, eu vou chamar o resgate e tal. Mas no nervoso ele digitou um 90. Aí atende o policial. Minha filha tá nascendo, nem era a sobrinha. Aí o moço, você não pode levar ela para o hospital? Aí ele, não, você não tá entendendo, que tá nascendo agora. Nasceu Aí, agora. O policial lá de São José dos Campos Nossa. fez o parto por telefone.
O nome dele era Rafael, se eu não me engano, até eu queria achar ele, inclusive. A Rafael, por favor. Rafael, você que fez Por um parto favor. pelo telefone, manda uma mensagem pra gente aqui. A gente tem um depoimento pra fazer pra você. A gente quer te entrevistar. Aí o meu irmão, ele ficou falando com o policial acionou o corpo de bombeiros, e aí a minha mãe abaixou minha calça, eu tava de calça assim, ela abaixou. Na hora que ela abaixou, o meu irmão falou assim, estou vendo a cabeça do bebê. Foi ali que eu tive consciência de que ia nascer. Porque até ali eu tava Deus, assim, só tava com a e eu bolsa só. tava literalmente assim, ó, mãe, calma, mãe, pra que isso? Ai, que Mãe, pra exagero. que? Sim. E a Rebeca lá, oi, eu vou sair. Exato. E a minha mãe, ela gritava, ela acordou a rua inteira. Ela gritava, ela colocava a mão na cabeça, ela chorava, e cheia de lágrimas. E eu assim, você calma, plena. pra que isso? Aí quando... Quer ter um parto tranquilo? Caso com o narcisista. Muito bom, é bem indicado. Quando o meu irmão ligou pra polícia, minha mãe começou a bater nele. E ele é um puta homem de 32 anos apanhando a minha mãe, ela dando tapa. A culpa é sua! Vem nascer aqui porque a culpa é sua! Que dó. Eu virei assim pra trás e falei, mãe, para de brigar e me ajuda. Tipo A assim, Rebeca com é esse que tom une, de voz. mãe. A Rebeca é que une. O anjo falou! O anjo falou. Você não pode Exatamente. brigar. A gente tava super unido desde que ela nasceu por causa disso. Com certeza. E aí nasceu. E aí, sim. Aí eu fiz a força, a bebê já puff, sim. Minha mãe ficou com um pano embaixo. A Não, e bebê tem A uma caiu. Rebeca saiu andando. Óbvio. Depois de tudo isso, ela saiu andando. Não sujou o sofá. Não sujou o ficou sofá. ainda assim, ó, de lado. Peraí. Não, e tem uma foto dela no Instagram dela que eu já vi. Essa foto ela rindo, plena aqui com a Rebeca Sim, no colo. Como se nada. maquiada com a Rebeca Igual no cabelo colo. maluco. Ninguém sabe o que o perrengue que foi de roupa no chuveiro. Exato. Exatamente. Ai, mas pra gente encerrar, que a conversa tá muito boa. Sim. Disso tudo, Nem me fale, o que você... Dessa todo aprendizado que você teve, né? E hoje, para quem não sabe, a Raíssa é influencer, ela ensina muito também você como viralizar. O que você falaria para as mulheres que passam por isso, sabe? Qual que seria o seu recado? Eu aprendi que você não se cura no lugar que te machuca. Nossa. Não adianta tomar Assim antialérgico enterra- e viver no lugar empoeirado. Assim encerramos o podcast. Acabamos por aqui, Raíssa. Não abra mais a sua boca. Porque você foi pontual desde o início até o fim. Nossa senhora. Sem Essa palavras. frase que você falou, ela tem soado alguns dias no meio de muitas pessoas que eu conheço, que eu convivo. Sim. E eu até cheguei a escrever isso, né? Que não adianta você tomar antialérgico Sim. e viver dentro de um ambiente onde tem poeira. Aham. Você nunca vai se curar. Sim. Você vai continuar adoecendo. Né? Eu falei isso pra Beth. A Beth escreveu isso. Eu falei isso de uma outra forma. Ela falou, você que falou isso? Eu falei, é porque é real. Isso já tá soando. Ela usou essa frase com uma paciente dela e escreveu embaixo, assinado Nega, setembro de 2024. Mas essa frase tá tão latente, Sim. porque isso é uma grande verdade. Você nunca vai se curar vivendo nesse ambiente. Sim. Você precisou sair desse ambiente para enxergar Que existia aquilo- esperança, sim. Exatamente. Gente, É. que podcast sensacional. Você vai fazer um Podcast. bate-bola com ela Vou. rapidão? Rapidão, vai. Tá. Tapete ou sofá? Nossa. E a minha cabeça pensou em espanhol, alfombra, que é tapete. Isso que é o pior. Ah, ótimo. Espanha ou Brasil? Espanha. Mãe solo ou com narcisista? Mãe solo. Ai, que susto, né? Que ela ia responder diferente. Raíssa, obrigada. Parabéns Obrigada, pela Raíssa. essa história de vida Nossa, e por toda obrigada essa construção de família. E pela sua coragem de né? divulgar isso, porque é um serviço que você está fazendo. É, com Sim. certeza. Isso é um serviço, porque tem muitas mulheres passando por situações parecidas e a gente duvida, mas às vezes até piores. E às Sempre vezes recebo ouve mensagens. e muda a vida. Parabéns, viu, pelo seu trabalho. Obrigada Obrigada. mesmo. Foi Parabéns uma honra mesmo. estar aqui com vocês. Nossa, Ah, a gente agradece. sim. Pode voltar sempre, tá bom? Tá bom, Muitas combinado. histórias, tá? Pra poder trocar Sem- o sem- o petisco. Eu Sem resumi parto, mãe. muito. Nossa, a gente vai ter uns 8 episódios. Gente, obrigada. Até o próximo episódio. Beijo! Beijo.